Gente, uma boa tarde para todos. Estamos aqui mais uma vez na reunião do 17º Céu, né? Nós vamos pedir aos companheiros que momentaneamente fechem o áudio aí de cada um, para a gente começar com a leitura da nossa ambientação. Agradecemos a presença e a participação de vocês aqui na tarde de hoje. Nosso trabalho é um trabalho de reflexão e de divulgar, né, a nova versão do Orientação ao Centro Espírita, que é uma solicitação da Federativa, e todos os conselhos estão realizando essa atividade, cada um no seu espaço, na sua reunião. Nossa companheira Marli vai ler para a gente a mensagem da nossa tarde de hoje, e depois nós vamos fazer a prece. Marli, pode começar. Bom, vamos iniciando a nossa página e tenhamos todos uma ótima reunião. Bom, a mensagem desta tarde de hoje é de Jean-Jacques Rousseau, pela médium Senhora Costel. Então, o Jean-Jacques disse isso, no pensamento dele, né? Penso que o Espiritismo é um estudo puramente filosófico das causas secretas dos movimentos interiores da alma, pouco ou nada ainda definidos. Explica mais ainda do que descobre horizontes novos. A reencarnação e as provas sofridas antes de atingir o fim supremo não são revelações, mas uma confirmação importante. Estou comovido pelas verdades que esse meio põe à luz. Digo meio com a intenção, porque, a meu ver, o Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. A preocupação das questões morais está inteiramente por criar. Discute-se a política, que move os interesses gerais. Discutem-se os interesses privados. Apaixona-se pelo ataque ou pela defesa das personalidades. Os sistemas têm partidários e detratores. Mas as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, ficam no pó acumulado pelos séculos. Todos os aperfeiçoamentos são úteis aos olhos da multidão, salvo os da alma. Sua educação, sua elevação são quimeras, boas só para encher os lazeres dos sacerdotes, dos poetas, das mulheres, que a moda quer como ensinamento. Se o Espiritismo ressuscitar o espiritualismo, devolverá à sociedade o impulso que dá a uns dignidade interior, a outros resignação, a todos a necessidade de elevar-se para o Ser Supremo, esquecido e desconhecido por suas ingratas criaturas. Jean-Jacques Rousseau. Boa reflexão que fala sobre o objetivo do Espiritismo, né? Que é fazer a gente pensar e refletir e transformar. Uma fé raciocinada. Exatamente. Um filósofo, né? Do Iluminismo. Então vamos conversar com o nosso querido Mestre Jesus e nossos amigos espirituais. Querido Mestre, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade de estar aqui reunidos mais uma vez, para refletirmos, para trocarmos as nossas ideias, para melhor atuarmos na casa espírita a qual pertencemos e temos a responsabilidade de atuar e receber as pessoas. Envolvei a todos nós
nos auxilie a compreender esses tempos difíceis e compreender os ensinamentos dessa doutrina. Que possamos ter uma boa tarde de reflexões, que nosso companheiro Mauro Araújo seja amparado pelos companheiros. Nós te agradecemos por tudo, fique conosco e muito obrigada. Então, assim, amigos, antes da gente começar, vamos nos apresentar, porque temos companheiros de um outro conselho, né? E nós vamos... Tem pessoas aqui entrando. A Janaína já botou para entrar, certo? Boa tarde, seja bem-vinda, Ellen. Seja bem-vinda, Obrigada, Milena. boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, nós vamos começar com a nossa apresentação. Então, para o nosso companheiro que está aqui, né? Temos companheiros de um outro seu, do 35º seu, e vamos nos apresentar. Eu sou Valéria, né, aqui do Centro Espírita Luz e Caridade, de Olaria, do 17º Conselho Espírita do CERJ, e atuo na área de unificação já há um bom tempo. E a gente está muito feliz de receber o nosso companheiro aqui também, né, o Francisco, lá do outro conselho. Vamos lá, passando para outro. Nossa amiga aqui, anfitriã da reunião de hoje. É tu mesmo, sorridente. Abre aí. Boa tarde a todos. É com muita alegria de tê-los aqui mais um domingo do ano, do mês, né? Onde nós vamos abordar um tema muito interessante e importante nos dias de hoje, que é o documento Orientação Centro Espírita. E todos os conselhos estão fazendo um trabalho de esclarecimento das casas, que nós possamos hoje, em conjunto, né, estar realizando esse trabalho. Eu me chamo Janaína, pertenço ao Centro Espírita Luz e Caridade em Olaria e faço parte do conselho, auxiliando aonde tem necessidade, mas a minha área específica é a comunicação. Beleza, próximo. Nosso amigo gremista. Tá fechado, tem que abrir o som, Paulão. O som. Dá para abrir o som dele? Abre, Janaína, para ele. Estou tentando abrir aqui. Não estou conseguindo. Lembra aí, seu Paulo, toca na tela, seu Paulo, que vai aparecer o microfoninho, aí o senhor toca para destravar. Eu tenho sempre que lembrar ele, para ele tocar na tela. Se foi ele que fechou, o administrador não consegue desmutar. Por isso que eu não consegui. Estão me ouvindo agora? Sim, pode se apresentar. Eu sou Paulo, do Grupo Espírita Nosso Lar. Um beijo para todos. Muito bem. Depois, nossa amiga aí também do Nosso Lar. Então, eu sou a Marli, do Grupo Espírita Nosso Lar, da Ilha do Governador, e também, né, atuo aí colaborando onde o possível, né, no 17º seu, na área administrativa, onde precisam a gente está aí, ok? Tenhamos todos um ótimo estudo e reflexões nessa tarde de hoje. Beleza. Próximo aí, nosso amigo do Jefa. Se apresenta aí. Sou eu? Boa tarde. Eu estou seguindo a linha aqui. Boa tarde a todos, eu sou o Mauro, sou do Grupo Espírita Francisco de Assis, da Ilha do Governador, e também colaboro no 17º seu. Agora, nosso amigo dos gatinhos. Boa tarde a todos, meu nome é Rodrigo, eu sou da União Espírita Carlos Chagas, aqui de Ramos. Beleza, sejam bem-vindos. Nosso companheiro aí, do Amigos no Caminho. Bem, boa tarde, pessoal. Meu nome é Mauro, tenho um xará aqui na sala. Também sou da Ilha do Governador, sou do Centro Espírita Amigos no Caminho, colaboro também no 17º seu. Como Janaína falou, nossa reunião hoje vai ser bastante importante, principalmente para que a gente possa ser os multiplicadores dentro das nossas casas, das orientações trazidas aqui para o Movimento Espírita. Uma boa tarde a todos. Muito bom. Lar de José. Boa tarde a todos, eu sou a Beth Medeiros, servidora do Lar de José, da Ilha do Governador. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Nosso companheiro lá do 35º seu.
Pode se apresentar. Liga seu som aí. Abre seu microfone. Desculpe, muito boa tarde. Eu me chamo Francisco Peixoto. Eu estou aqui relembrando saudosos tempos de Ilha do Governador, onde eu residi por 12 anos, e também aí em Ramos de Olaria, que eu vivi algum tempo por aí, como músico de banda. Olha só que coisa maravilhosa. Vocês mesmo. estão fazendo excelentes recordações. Nós somos aqui da Casa de Luz e Esperança de São Pedro da Aldeia e pertencemos aqui, no caso, ao 35º seu, onde a gente está tirando uma caroninha porque vocês estão estreando, né? A bem dizer, esse tipo de trabalho para fins de divulgação. Então, nos ocorreu de chegar e acompanharmos também, né? E essa estreia, digamos assim, nos solidarizando com os irmãos aí, tá bom? Muito bem, obrigada. Do lado, irmã Clara aí. Boa tarde a todos, sou Érica, do Centro Espírita Irmã Clara, e também uma colaboradora aqui do 17º seu. Sejam todos bem-vindos. É a Érica da área de Educação Espírita. Embaixo a gente tem do Grupo Espírita Eurípides de Barçanufo. Reduzir. Pode se apresentar para a gente. Olá, gente. Eu sou Milena, aqui do GSEB, na Ilha do Governador. Seu Paulo, a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas daqui a pouquinho a gente sofre Grêmio também, viu? E um beijo grande para o Rodrigo, para a Beth do Lar de José, Janaína, Valéria e todos os amigos, viu? Obrigada. Maria de Nazaré agora, nossa companheira de lá. Abre o microfone aí para você se apresentar. Laci, abre aí o microfone. É tu mesmo. Eu sou Laci, sou trabalhadora do Grupo Espírita Maria de Nazaré, Ilha do Governador. Muito bem, seja bem-vinda. Oswaldo Cruz agora. Boa tarde a todos. Eu sou Conceição, da Congregação Espírita Oswaldo Cruz, de Bom Sucesso. Muito bem. E a outra companheira do Oswaldo Cruz? Boa tarde, sou Vera Zurita, da Congregação Espírita Oswaldo Cruz, também Bom Sucesso. Eita, então já que está todo mundo, vai a outra também, nossa amiga lá, que a gente não vê há muito tempo, né, filha? Se apresenta aí. Boa tarde para todo mundo, eu sou Belinha, Congregação Espírita Oswaldo Cruz. Muito bem, Belinha, que saudade, só... Pois é. Então vamos lá para o AEF agora. Boa tarde, queridos amigos, eu sou a Dora, lá da EFA, né? E deixo aqui um abraço bem grande para todos vocês e agradecendo essa oportunidade desse encontro aqui com todos nós. Um grande abraço. Obrigada por vocês estarem aqui. Dona Nilma, já que está aí na fita, Gen lá, espera aí, vamos pular aqui. Gen lá, quem está aí? Dona Nilma, pode falar. Boa tarde a todos. Valéria, eu estou aqui às voltas com os netos. Ah, eu estou ouvindo, por isso que eu falei para a senhora se apresentar aí. Eu vou mais ouvir do que falar, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Há quanto tempo? É mesmo, né? Está Isso. tudo bem, graças a Deus. Que bom. Tá legal. Então vamos passar para outro também, que é da mesma casa, né? A companheira Jeane. Oi, pode se apresentar. O som está fechado. Está muito longe o som, a gente não está te ouvindo, Jeane. Está sem som. Está sem som. Jeane também é lá do Gen lá. Vamos ver se ela consegue lá resolver a questão do som dela. Conseguiu, Jeane? Ainda está sem som, a gente não está te ouvindo.
Interessante que ela não está com o símbolozinho do mudo, né? É, Não Ela ouve, tem que né? sair e entrar de novo, porque eu acho que ela não acionou na entrada. Tem que... Pode ser. Não entrou com som, vai ter que sair e entrar de novo. Tenta sair e entrar de novo. Vamos passar para a André. Vocês me ouvem agora? Agora sim, pode falar. Eu ativei aqui. Boa tarde a todos, eu sou a Jeane, fui adotada lá pelo Genlar. Estou aqui para aprender mais um pouquinho, para poder colaborar da melhor maneira possível. Ok, seja bem-vinda. É a Andréia agora. Qual é a sua casa? Onde é que você é? Boa tarde, eu sou a Andréia, da União Espírita Carlos Chagas, companheira do nosso amigo dos gatinhos, do Rodrigo. Estou aqui para aprender também um pouquinho aqui. Beleza. Então, agora, a nossa companheira do Jefa também, que é a nossa última apresentação da tarde de hoje. Oi, boa tarde. Meu nome é Ellen, eu sou trabalhadora do Grupo Espírita Francisco de Assis, junto com o Mauro, que já se apresentou, e agradeço a oportunidade. Seja bem-vindo, então. Temos mais um companheiro que chegou agora. É o Marcos do 23º. É o Marcos, que é o companheiro lá do 23º do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Então, nós vamos agora... Olá, Marcos, seja bem-vindo. Ele ainda está conectando. Vamos passar para o nosso companheiro Mauro. Seja bem-vindo, Marcos. Sejam bem-vindos todos os companheiros, tá? Nós vamos passar para o Mauro agora para ele dar início aos trabalhos da tarde de hoje. Certo, meus amigos. A gente vai... Porque a ideia que a gente teve aqui na reunião é fazer uma pequena introdução, uma pequena apresentação sobre essa versão nova do Orientação ao Centro Espírita. É provável, né? O documento é longo, são quase 200 páginas, e é provável que uma boa parte de nós não tenha conseguido ainda ter tido contato com o material inteiro, se é que teve algum contato. Então, até para responder alguma dúvida, alguma coisa assim, talvez os companheiros não tenham, porque se não teve contato, mas, de qualquer forma, a gente pretende dar uma visão geral do trabalho da FEB, da obra, para que a gente possa, a partir daí, começar a conversar. Eu vou procurar projetar aqui alguns slides para que a gente possa começar. Estão vendo? Ainda não, agora sim. Sim? Ok. Todos estão conseguindo ver? Valéria, você falou alguma coisa, eu não te ouvi. Continuo sem te ouvir. Não, não foi ela, não. Não? Foi eu. Tá tudo ok. Não, tá tudo ok. Então. É que eu estava Então, tá. com mudo. Então, o nosso primeiro slide, né? É o tema da nossa reunião. Orientação ao Centro Espírita 2020, que é essa nova edição. O que há de novo nessa obra, né? Então, nós vamos comentar um pouquinho sobre diferenças e sobre o que essa obra nos apresenta atualmente. Ao longo do tempo, nós já tivemos 3 versões do Orientação ao Centro Espírita. A sua primeira edição foi em 1980, a segunda edição foi em 2007 e a terceira edição foi em 2020. Quando eu fiz esse slide aqui, eu achei muita graça, porque me deu vontade de comentar o que eu vou falar agora. É provável que alguns dos companheiros aqui presentes não fossem nem nascidos quando saiu a primeira versão do Orientação ao Centro Espírita ainda, em 1980. Né? Era uma orientação ao Centro Espírita bastante menor, bastante incipiente, que falava mais da realização das atividades, falava meio do como fazer as coisas. A segunda edição é uma edição mais completa, que veio em 2007, essa talvez uma boa parte de nós já tenha tido contato com ela. Nessa edição, as atividades da Casa Espírita já foram separadas em várias categorias, que são semelhantes ao que nós fazemos hoje, e até que, 13 anos após, saiu a nova edição, a nova versão, porque, na verdade, talvez edição não seja a palavra correta, porque cada uma desses trabalhos teve várias edições. Mas a terceira versão saiu agora em 2020 e
há um esforço da nossa federativa, do CERJ, na intenção de que esse trabalho não fique simplesmente na teoria, não seja engavetado, mas que ele efetivamente chegue às casas espíritas. É por isso que nós estamos reunidos aqui hoje, podendo conversar um pouco mais sobre ele. Então, vamos lá. Falando um pouquinho do trabalho atual, o Orientação ao Centro Espírita 2020, ele foi elaborado para atualização do documento anterior. Foi uma iniciativa do CFN, do Conselho Federativo Nacional, da FEB. Ele foi fruto de discussões com as federativas de todo o país e procurou levar em conta as realidades regionais de cada lugar. Ou seja, você tem centros espíritas grandes, que têm um trabalho muito bem estruturado, mas também tem centros espíritas muito pequenos, em que, por exemplo, a gente conhece casos espíritas, até aqui mesmo no Rio de Janeiro, que tem uma reunião pública, por exemplo. Então, as pessoas vão se encontrar no dia da reunião, o que em nada desmerece, evidentemente, o trabalho, mas só dando uma dimensão da diferença que existe no modo de operar e no tamanho e nos trabalhos de cada casa espírita. Então, apesar de falar de várias questões, o documento atual procura abordar um misto de atividades e situações que possam contemplar tanto casos iniciantes, pequenos, como casos maiores. Esse trabalho, até chegar nesse documento sobre o qual nós vamos começar agora, levou 3 anos e foi fruto de idas e vindas, discussões entre as federativas com a FEB, enfim, até que se chegasse a essa forma final do documento. E uma das diferenças que esse documento traz, como nós vamos ver, é que as atividades dos centros das casas espíritas foram divididas em áreas, chamadas de áreas funcionais. Então, as áreas funcionais, dentro de cada uma delas, nós vamos encontrar as várias atividades que as casas espíritas fazem ou podem fazer, porque nem toda atividade que está listada ali, como nós falamos, é um documento geral. Nem todas as nossas casas, por exemplo, fazem algumas dessas atividades. Então, essas áreas funcionais vão agrupar as atividades de do que as casas espíritas podem fazer. O documento tem 2 partes. A primeira parte dele, a parte 1, tem 2 capítulos. Um capítulo que fala especificamente sobre o centro espírita, falando do que o centro espírita é, os seus objetivos e as suas atividades básicas. Esse é um ponto que é comum a todos os documentos anteriores, os de 80 e os de 2007, falando que o objetivo principal, os objetivos principais da Casa Espírita são o estudo, a divulgação e a prática da doutrina espírita. Isso é uma coisa que fica bem clara lá, é bem interessante isso, falando justamente dessa atividade principal da Casa Espírita. Até porque, antes da vida online que nós estamos tendo agora, antes da facilidade que nós tínhamos de poder estudar em casa através da tecnologia, só se conseguia, evidentemente, conhecer a doutrina espírita, ouvir sobre a doutrina espírita nas casas espíritas. Portanto, a atividade principal, a atividade primeira da Casa Espírita, é claro, é o estudo e a divulgação da doutrina. A prática da doutrina vem como consequência pelas atividades que a Casa realiza e também pelo estímulo que ela nos dá a praticar a própria doutrina no dia a dia, que é o objetivo de todos nós. O capítulo 2 vai tratar da unificação. Fala primeiro da célula principal do movimento espírita, que é a Casa Espírita. Tudo começa ali. É a partir da Casa Espírita que o movimento espírita se estrutura. Se a gente pudesse botar uma organização de pirâmide dali para cima, né, vão acontecendo os vários órgãos que vão se formando e esses órgãos têm como objetivo promover a unificação do movimento espírita, fazendo com que ele seja coeso, que ele tenha o mesmo propósito de visão, que ele possa atuar em conjunto, até para que as casas espíritas, que são essas unidades básicas, possam ter apoio do movimento em determinadas situações, enfim, na sua formação, na sua adesão, em qualquer dificuldade que elas tenham, existem instâncias às quais as casas espíritas podem recorrer. E nós estamos aqui hoje, digamos assim, na primeira instância a qual as casas espíritas têm acesso e participam, que são os conselhos espíritas de unificação. Então, nós estamos aqui hoje numa instância que é um órgão de unificação
o nosso 17º, como tantos outros, o companheiro, o Marcos, do 23º, o Francisco, do 35º, que são os conselhos espíritas das várias regiões. Então, vai falar da unificação em vários aspectos. O que é a unificação, a sua finalidade, como ela se organiza, as diretrizes para que ela seja feita e as recomendações delas. Então, a finalidade da unificação é fortalecer o movimento espírita, fazer com que nós todos possamos participar de um movimento que tenha unidade de vista, unidade de propósitos e que possa, em conjunto, realizar os objetivos da Casa Espírita. Depois, nós vamos para a segunda parte do documento. Nessa segunda parte é que nós vamos ver realmente a divisão em várias áreas funcionais e várias atividades. Nós vamos ver que as divisões em áreas funcionais e atividades que a orientação ao centro espírita propõe nem sempre corresponde àquilo que nós fazemos dentro das nossas casas espíritas. Mas é interessante de ressaltar que a orientação ao centro espírita é uma orientação, é um guia, é uma referência, não é uma imposição, não é algo que as casas devam seguir cegamente, ou que, puxa, agora, nossa mãe, minha casa não é assim, então agora eu tenho que modificar a estrutura da minha casa para que ela possa ficar de acordo com o que a orientação ao centro espírita diz. Não, não é assim. Na verdade, esse documento propõe várias sugestões de atividades e de organização das atividades para que a gente possa confrontar o que nós estamos fazendo e, quem sabe, ali nós vamos encontrar sugestões de melhoria ou sugestões até de outras atividades que nossas casas não fazem, mas que, eventualmente, possam ter a capacidade de fazer. Então, que atividades e áreas funcionais são essas, né? Nós temos aqui a listinha de todas, vamos falar de cada uma delas ao longo aqui da nossa conversa. Então, primeiro, a orientação ao centro espírita, na sua parte segunda, fala sobre a questão da gestão da casa espírita. Na segunda, a assistência e promoção social. Terceiro, o atendimento espiritual, a comunicação social espírita, o estudo do espiritismo, a área da família, a área de infância e juventude, a área da mediunidade. Depois, não propriamente como uma área, mas existem 2 capítulos interessantes nessa obra que vão tratar de outras questões relacionadas à casa espírita. Uma é o livro espírita e a segunda é isso que nós estamos fazendo agora aqui, meus amigos, é a dimensão virtual do centro espírita. Nessa situação atual sanitária que nós estamos vivendo, enfrentando, nós estamos vivenciando diariamente essa vida virtual e nossas casas espíritas não ficaram de fora, o que está possibilitando que nós continuemos a nossa atividade, nos encontrando, tocando o movimento espírita para frente. Nós vamos falar agora um pouco de cada uma dessas áreas. Como eu falei no começo, a obra toda tem 192 páginas, ela é extensa. Então, nós procuramos pensar de cada um desses capítulos, que são capítulos do livro, itens, pequenas amostras, itens principais que vão delinear mais ou menos a orientação relacionada a cada uma dessas áreas. Vamos começar, então, pela gestão. A gestão, o que a orientação ao centro espírita procura abordar quando fala da gestão? A gestão procura atender ao funcionamento e à manutenção da casa de acordo com a legislação vigente. Pretende também proporcionar suporte administrativo, econômico e financeiro às casas. A gestão, portanto, é uma atividade que não é propriamente doutrinária, mas que deve manter a casa funcionando. Nós temos que seguir normas, seguir regras, seguir leis estaduais, federais, municipais, para que a nossa casa possa funcionar. Para que ela tenha existência como pessoa jurídica, é preciso que ela tenha o seu estatuto, que deve ser registrado no cartório, né, o cartório de pessoas jurídicas, para que a casa possa ter uma existência como pessoa jurídica. E as casas também têm seus regimentos internos, que apesar de não serem uma obrigação legal, o regimento interno, as normas, enfim, as diretrizes da casa, vão organizar como o trabalho da casa vai ser efetuado. É também competência da gestão proporcionar esse suporte econômico e financeiro, ou seja, ver como é que a casa vai se sustentar e como é que ela vai ser administrada. Esse trabalho de gestão, geralmente,
é realizado pela diretoria da casa, que atualmente nós temos casas trabalhando ou no modelo presidencialista, em que há presidente, vice-presidente e outros diretores, com suas denominações de acordo com a casa, e aquelas casas que trabalham de acordo com o conselho gestor, em que as pessoas trabalham ali sem essas denominações, mas todas em conjunto. A diretoria é um órgão executivo da casa, mas existem também órgãos que são órgãos deliberativos, como os conselhos fiscais, as assembleias, que são aqueles órgãos que são formados, por exemplo, por aqueles que são associados às casas espíritas. Então, de uma forma geral, o que o capítulo da gestão vai abordar, como estava também lá no capítulo da versão de 2007, é justamente essas orientações para que a nossa casa espírita possa ter uma existência como pessoa jurídica, realizar o seu papel, e com isso, com a gestão dos recursos, a gestão das suas instalações, do seu prédio, ou seja, dos seus associados, possa proporcionar esse suporte para que a casa funcione efetivamente. Quem é craque na questão da gestão da casa espírita, dessas questões legais, é Valéria. Se ela quiser acrescentar alguma coisa agora ou depois, fique inteiramente à vontade, né? Quer falar alguma coisa agora, Valéria? Eu sigo. Não, pode seguir. É que meu som aqui. Vai em frente, beleza. Que está tudo certo. Então, beleza. Se eu falar bobagem, me corrija aí. Ué. Então, a gestão trata disso, né? A gente vai gerir a nossa casa espírita de acordo com o conselho, de acordo com a administração, e temos obrigações legais a cumprir. Temos que registrar nossa ata de fundação da casa em cartório, mudança de diretoria, pagar nossos impostos, enfim, isso tudo cuida da gestão da casa espírita nos seus aspectos materiais. Gestão essa que vai proporcionar uma casa aberta, funcionando com luz, água, para que a gente possa realizar nossas atividades, né? Esperamos que elas possam ser presenciais o mais rápido possível. Depois, a obra, o Orientação ao Centro Espírita, vai falar sobre a área de assistência e promoção social espírita, o ápice. A assistência e promoção social espírita, algumas casas fazem, outras não. E o que ela procura fazer? Ela procura conjugar aquelas pessoas que são atendidas, assistidas pela casa, conjugar a assistência material, o socorro espiritual e a orientação moral doutrinária a essas pessoas que nos procuram. Na verdade, a assistência material é apenas uma parte dessa assistência, uma vez que a promoção social, se procurar tentar fazer com que as pessoas encontrem novos rumos para suas vidas, mesmo do ponto de vista material, aumentar sua capacitação, promovê-las, é evidentemente responsabilidade dessa área que as casas espíritas podem exercer. Todos esses tópicos aqui foram tirados da obra, evidentemente. A Orientação ao Centro Espírita recomenda, por exemplo, né, que, havendo mais de uma casa espírita na mesma região e que realize assistência e promoção social, por que não se procurar um entendimento, uma articulação, para que o trabalho entre casas espíritas de uma mesma região possa ser integrado, né? Quem sabe isso aumentaria a nossa capacidade de atendimento se nós estivéssemos trabalhando isoladamente, né? E, assim, falando particularmente aqui com os companheiros lá da Ilha do Governador, quem sabe seja uma coisa para se pensar para o futuro, amigos. Também... Maura... Oi, Maurinha, acrescentando aí, Sim, claro. Pensar numa proposta de rede, né? Isso. Porque isso é um pensamento antigo no movimento, que, assim, houve um tempo em que a Secretaria Municipal de Assistência Social, na época, né, eles queriam fazer um levantamento de todas as casas espíritas, uma catalogação, porque, por exemplo, um exemplo bem prático, né, muitas instituições religiosas doavam sopa no mesmo dia e praticamente na mesma hora às pessoas do centro da cidade. E nos outros dias da semana, ninguém recebia nada. Então, houve uma tentativa da prefeitura um tempo aí fazer esse registro e que cada uma atuasse num dia da semana diferente, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, né? Mas, assim, né? Foi uma tentativa na época, até o Edivaldo Roberto de Oliveira fazia parte do Conselho de Assistência e Promoção Social, né, da prefeitura, representando o movimento espírita, né, para ver se, assim, reunindo as religiões, por isso que é importante a gente também ter contato com as pessoas das outras crenças através dos órgãos, né,
que fazem essa articulação entre as culturas religiosas, para que essa ação social ela possa ser organizada no mapa da cidade de maneira em que possa ser efetiva, né? E não concentrada toda num dia só e um outro dia de extrema carência. E esse documento ele traz isso aí, que na versão anterior não tinha isso. Uhum. Então, essa ideia do trabalho integrado, ele fala da integração entre casas espíritas, Valéria foi até um pouco além, né? Uma ideia interessante, um ideal, quem sabe, né? Se possa conjugar também os esforços de igrejas evangélicas, igrejas católicas, casas espíritas na mesma região, se for possível, todos trabalhando numa mesma direção, para que as pessoas sejam melhor atendidas, né? Às vezes, conjugando as doações que se recebem, por exemplo, a gente possa atender mais e melhor as pessoas que procuram. Até porque as pessoas talvez recebam em duplicidade, às vezes sem necessidade, e isso pode ser melhor articulado, né? Recomenda também, né, que, evidentemente, muitas vezes nós recebemos nossos casas espíritas fazendo essa atividade, muitas vezes a atividade é baseada nas doações, naquilo que se recebe, seja doação em espécie, seja doação material mesmo, em material, alimento, roupa, objetos, e o controle disso, né, e a transparência na gestão, demonstrando a seriedade com que nossas casas espíritas lidam com isso, é absolutamente fundamental, porque isso vai mostrar para aquelas pessoas que confiam no nosso trabalho, confiam nas nossas casas, a seriedade com que o trabalho é feito, para que a gente possa continuar merecendo a confiança das pessoas e continuando a fazer o trabalho. E, como a Valéria falou, né, dessa tentativa de articulação, né, da Secretaria de Assistência Social, recomenda também a orientação ao Centro Espírita que as casas espíritas ou esses grupos de casa mantenham um diálogo, entendimento com os órgãos oficiais de assistência para que se possam ser informados sobre serviços, eventualmente para que possam encaminhar as pessoas para atendimento, encaminhar as pessoas para, eventualmente, propostas de emprego, conseguir algum documento que elas não tenham, enfim, benefícios sociais dos quais elas estão descobertos. Então, tudo isso, de uma forma muitíssimo sintética, é o que a orientação ao Centro Espírita propõe na área de assistência e promoção social no ápice. Seguindo adiante aqui, em mais uma área, né? A área de atendimento espiritual. A área de atendimento espiritual, vocês podem ver aqui, essa área de atendimento espiritual já estava presente também na versão de 2007, e tudo que se refere, ou tudo que foi entendido como referente ao acolhimento àquele que chega, foi incluído na área de atendimento espiritual. Então, às vezes, atividades que parecem não ter muita conexão entre si foram incluídas nessa área, mas se nós pegarmos essa ideia de que o fio condutor é o acolhimento, então nós vamos entender um pouco melhor por que essas áreas foram incluídas aí. Então, nós temos a recepção, ou seja, a boa recepção àquele que chega, para uma pessoa atenta, para uma pessoa que vai ouvir aquele que chega, vai procurar dar encaminhamento às suas demandas, se houver, ou que apenas vai recebê-la bem, se for uma pessoa que apenas quer, por exemplo, conhecer a doutrina espírita ou estudar a doutrina. O atendimento fraterno pelo diálogo, que a maioria das nossas casas tem, e é um importante trabalho de esclarecimento à luz da doutrina espírita. A explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita é uma outra atividade que é proposta, é considerada uma atividade de acolhimento em virtude da questão da consolação que ela pode trazer, do esclarecimento para as dores das pessoas, pelas suas dificuldades. O estudo do Evangelho no lar, um grupo também de implantação do Evangelho no lar, ou seja, não só se divulgar, que as pessoas que assim desejarem façam um estudo do Evangelho em suas casas, mas, caso a pessoa tenha algum tipo de dificuldade de começar a fazer isso, que as casas espíritas é uma atividade proposta, que a casa espírita possa ter grupos de pessoas que sejam autorizados, que evidentemente com autorização daquele que solicita, vá à casa das pessoas, mostre como é o estudo do Evangelho no lar, até que, para que as pessoas possam ver, e até que ele seja implantado efetivamente naquela casa. Os trabalhos de irradiação, por encarnados e desencarnados, e o atendimento pelo passe. E aí isso pode causar uma certa estranheza em alguns, como causou em mim, porque algumas atividades dessas aqui, por exemplo, na minha cabeça, ou até na minha casa espírita, estão mais ligados, por exemplo, à questão doutrinária. Mas, enfim, aqui estão na área de atendimento espiritual. Mas a filosofia que norteou a ideia do
do agrupamento dessas atividades que muitas de nossas casas espíritas fazem no atendimento espiritual foi justamente a ideia do acolhimento, do atendimento às pessoas na intenção, na ideia desse atendimento moral e espiritual, efetivamente. Amigos, se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem totalmente à vontade, tá certo? Vou seguindo aqui. A área de comunicação social espírita. Com esse nome, isso é novo no Orientação ao Centro Espírita, que até então, a versão de 2007, falava da divulgação da doutrina espírita. E de uma forma curiosa, as palestras públicas, ou seja, as reuniões públicas das nossas casas, foram incluídas na área de comunicação social espírita, como se fosse um cartão de visita da casa. Aquela palestra, aquele estudo, no qual a pessoa chega, vem pela uma primeira vez, não conhece nada, vai ter lá a oportunidade de sentar e ouvir alguma coisa sobre a doutrina espírita nas nossas casas. Então, a área de comunicação social espírita ela é dividida em dois grandes grupos. As palestras públicas foram colocadas aí, nesse modo de organização, e depois a divulgação da doutrina espírita. Nosso amigo Marcão ali, levantou o dedo. Fala aí, meu querido. Eu até queria dar uma contribuição nessa questão das palestras públicas, porque as palestras públicas, ela tem o caráter consolador, né? E muitas das vezes as casas espíritas implantam temas ou sugerem temas para a palestra que fogem um pouco esse caráter consolador. Então, eu acredito que jogando para essa área da comunicação, tenta também focar nessa parte, né? Porque às vezes se discute numa palestra coisas que era para ser discutido numa reunião de estudo ou numa reunião de trabalho e não é adequado, porque quem está indo lá a primeira vez sai sem entender nada e às vezes sai até criticando a doutrina espírita pela temática que às vezes leva ou a conversação que às vezes gera ou a forma como é explanada. Só isso só. Obrigado. Obrigado, Marcos. Então, nessa área de comunicação social que aparecia na outra edição, né, na outra versão, como divulgação, embora já se falasse lá das palestras públicas também, elas agora ocupam um lugar de destaque aqui, como o Marcos bem pontuou, com essa intenção de levar a consolação e o primeiro contato das pessoas com a doutrina. E depois, falando mais especificamente da divulgação da doutrina espírita, eles dividem lá no Orientação ao Centro Espírita em 3 grandes grupos, ou 3 grandes objetivos, né? Que seria o do evangelizar, integrar e mediar. O que significaria isso? O evangelizar, evidentemente, é a divulgação de conteúdos morais, de conteúdos, hoje em dia nós tendemos mais a falar, né? Se prefere o termo de educação moral da infância, da juventude, mais do que da evangelização propriamente, uma vez que não vai se falar só de evangelho, vai se falar do evangelho à luz da doutrina espírita. Então, a educação moral dos jovens, das crianças e dos adultos também, por que não? Então, nesse sentido da evangelização, da divulgação de conteúdos doutrinários, da integração entre vários setores da casa, a comunicação tem essa finalidade também, fazer com que atividades, por exemplo, de um departamento, setor ou área, como queiram chamar cada casa, seja conhecido por todos os outros, para que o trabalho possa ser uniforme, possa ser conjunto, né, que haja integração entre os diferentes setores das casas, e também essa mediação. A palavra é interessante, porque essa mediação tem justamente a ver com aquilo, muitas vezes, que é o que a comunicação faz muito bem, que é divulgar isso de forma midiática, encontrar os meios, as mídias, para que aquilo possa ser bem divulgado, através de um post do WhatsApp, através de um vídeo, através de uma música, enfim, dar o veículo para que aquilo possa ser divulgado, não apenas para que a gente possa receber a mensagem que é necessária, mas receber aquilo de uma forma criativa, de uma forma agradável, de uma forma que vai nos chamar a atenção para que o trabalho possa efetivamente ser realizado. E as áreas de comunicação têm uma importância muito grande, tanto dentro do CERJ, como nas próprias casas espíritas. A comunicação é um tijolo fundamental que integra
as áreas todas e dá um apoio tremendo, tanto na área doutrinária, uma vez que ela vai proporcionar recursos para que a divulgação doutrinária possa ser melhor feita, disponibilizando recursos com vídeo, com filmagem, enfim, para que a gente possa ter um alcance maior e utilizar de mais recursos para atingir os nossos objetivos de divulgação e de estudo. Continuando aqui, amigos, em mais uma área. Aqui temos a área de estudo do Espiritismo. Essa área de estudo do Espiritismo ela vai se referir mais especificamente ao que, em nossas casas, nós temos como os grupos de estudo. Então, a área de estudo do Espiritismo, como proposto pelo ACE, tem a intenção de orientar, fazer a orientação, a organização e o funcionamento de todos os estudos da doutrina espírita, né? Vai tratar de todos os grupos de estudo da casa, sejam aqueles grupos já formatados que a FEB propõe, como ESD, EAD e tudo mais, ou qualquer outro grupo de estudo que se queira formar. Grupo de estudos de obras de Kardec, grupo de estudos da Revista Espírita, grupo de estudos de obras subsidiárias da doutrina, complementares ao estudo, evidentemente sempre tendo como pedra de toque a doutrina espírita, e todas as outras, né? Há uma diferença também nesse capítulo do atual Orientação à Ciência Espírita em relação ao anterior, porque, primeiro, que não havia essa divisão em áreas, depois que lá em 2007 estava simplesmente como ESD, sendo que o ESD, na edição de 2007, ele não se referia apenas àquele modelo que a FEB propõe, mas ESD como qualquer tipo de grupo de estudo, qualquer estudo, na verdade, não sistematizado, mas podemos dizer sistemático, contínuo, organizado da doutrina espírita. Essa seria a filosofia em 2007, e aqui nós já temos que a área de estudo do Espiritismo trata de qualquer estudo. E da formação contínua de trabalhadores, também é responsabilidade dessa área de estudo, não apenas para que nós tenhamos pessoas novas chegando no trabalho da divulgação, renovando, portanto, os modos de ver, os pensamentos na casa espírita, como também essas pessoas conhecedoras da doutrina se engajem em outros trabalhos que não necessariamente divulgação doutrinária dentro da própria casa espírita. Portanto, a área de estudo do Espiritismo, que, como nós vimos, está dissociada das palestras públicas, por essas razões que nós já falamos e que o nosso amigo Marcão complementou. Seguindo aqui, companheiros, temos aqui uma das novidades do Orientação ao Centro Espírita no ECE de 2020, que é a área de família, que absolutamente não existia na edição de 2007. A área de família é um trabalho que algumas casas espíritas já realizam, né? E que tem como objetivo geral favorecer ou dar às pessoas que procuram a casa espírita a visão espírita dos papéis e funções familiares e também da aplicação dos conceitos, dos postulados, da filosofia, dos ensinamentos da doutrina espírita nas relações familiares. E para a organização de uma área de família, a Orientação ao Centro Espírita sugere, entendam que tudo que está aqui são sugestões, algumas atividades, né? Então, sugestão, por exemplo, de grupos de estudo composto por pais e responsáveis das crianças da infância ou dos jovens da mocidade / juventude. Grupos de famílias gestantes, pessoas que já estão gestantes ou famílias que estão pensando nessa possibilidade para que haja grupos específicos para essa fase da vida. Grupos de idosos ou da longevidade, grupos de casais ou grupos da conjugalidade, para que se possa abordar as questões relacionadas à convivência conjugal. Os companheiros aqui casados e casados sabem bem a necessidade disso. E o acolhimento e apoio espiritual. Acolhimento e apoio espiritual a Orientação ao Centro Espírita, na verdade, nos diz que pessoas que procurem a casa espírita precisando de acolhimento e apoio espiritual relativas às questões familiares, a dificuldades familiares, desarmonia familiar, o que seja, que esse acolhimento e esse apoio espiritual também seja da responsabilidade da área da família, ou seja, que ela não apenas faça estudos de temas relacionados à convivência familiar,
mas que também faça esse acolhimento, esse amparo às pessoas que procurem a casa espírita ligado às questões difíceis da convivência familiar. Seguindo um pouco mais adiante, a área da infância e da juventude é um capítulo só, embora, como vocês que já tiveram oportunidade ou que terão ainda, vão ver que é um dos capítulos mais extensos, com mais orientações, muito rico dessa obra, e que é dividido em orientações mais específicas para a infância e para a juventude. Então, por exemplo, o que essas áreas procuram proporcionar às crianças e aos jovens, né? O conhecimento doutrinário, a possibilidade de, a partir daí, trabalharem pelo seu aprimoramento moral, a sua integração à casa espírita e a transformação social. Trabalhar pela transformação social, ou seja, pelo conhecimento da doutrina espírita, pela incorporação dos ensinamentos doutrinários, pelo seu aprimoramento moral, trabalhar para que o nosso mundo, enfim, nosso planeta possa ser um lugar melhor. Isso, novamente, né, os slides procuram dar uma pincelada muito breve, em termos generalíssimos, é o que a Orientação ao Centro Espírita coloca como objetivos da área da infância e da juventude, né? A AIJ. Algumas casas têm DIGE, têm Departamento de Infância e Juventude, outras casas têm Departamento de Infância, Departamento de Juventude ou Mocidade, enfim, cada uma se organiza conforme mais lhe atende a seus propósitos, mas o objetivo geral da área da infância e da juventude é justamente esse. Seguindo mais adiante, temos a área da mediunidade. A área da mediunidade, esse capítulo se divide em duas atividades da Casa Espírita, uma que trata da reunião de estudo e prática da mediunidade, ou seja, da reunião em que vai se estudar e praticar a mediunidade, a reunião de educação mediúnica, como é chamada em algumas casas, para que os indivíduos que são novatos na prática mediúnica possam ali travar contato com o ensinamento teórico da mediunidade e começar a exercitar as suas faculdades mediúnicas, aprendendo a lidar com a faculdade, com aquilo que sente, com a manifestação dos espíritos, aprendendo a discernir o que é próprio, o que é espiritual, enfim, esse seria o objetivo da reunião de estudo e prática da mediunidade. Enquanto que a reunião mediúnica seria para o atendimento, reuniões privativas, evidentemente, como a primeira também é, reuniões para o atendimento de desencarnados sofredores, evidentemente de encarnados também, né? Em algumas casas espíritas, as chamadas reuniões de desobsessão, sendo que os trabalhadores da reunião mediúnica, evidentemente, na grande maioria das vezes, se não já vieram com prática de alguma outra casa, passam necessariamente pela reunião de estudo e prática da mediunidade, onde vão se tornar destros, né? Hábeis no exercício da sua faculdade mediúnica para que possam continuar exercendo essa faculdade na área da mediunidade. Na reunião mediúnica, perdão. Seguindo mais adiante, esse é um dos últimos capítulos do livro, em que vai tratar da importância do livro espírita para o movimento espírita em geral e para as casas espíritas, falando o que se pode ser feito em relação ao livro espírita e os objetivos em relação ao livro espírita. Então, o livro espírita teria como intenção promover a sustentabilidade doutrinária, financeira e espiritual, entre outras coisas, para o movimento espírita brasileiro. Ou seja, uma atividade que quase todas as nossas casas fazem é a venda de livros espíritas, que ajuda na manutenção e no oferimento de renda para as nossas casas, além de ajudar também na divulgação doutrinária e nessa sustentabilidade espiritual. A divulgação do livro espírita, o fato de nós, por exemplo, numa reunião, citarmos alguma obra, fazermos menção a ela, né, darmos as referências, estamos ajudando na divulgação da obra do conhecimento para que as pessoas possam se interessar e com isso fazer a divulgação dos livros espíritas. Isso vai ajudar na formação de leitores espíritas. Podemos fazer isso também nas nossas casas, organizando bibliotecas, se houver condição para tal, e espaços de leitura, e também valorizando as feiras e os clubes do livro espírita, para que as obras espíritas possam circular nas nossas casas, possamos formar leitores e pessoas interessadas no livro espírita nas nossas casas.
O Livro Espírita, com esse destaque todo, também não aparecia na versão anterior do Orientação ao Centro Espírita. E, por último, mas não por menos, falando bem da nossa época atual, vindo bem a calhar, evidentemente, na situação que nós enfrentamos, falando da dimensão virtual do Centro Espírita. Também não havia isso na edição de 2007, apesar de já em 2007 a internet já estar aí há algum tempo e já se ter muita coisa acontecendo online. Mas a citação às questões da internet online ficavam como uma sugestão de possibilidade, no sentido assim, bom, a doutrina na divulgação, por exemplo, né, na área da divulgação, que não tinha o nome da comunicação social espírita. Se for possível, podemos divulgar também a doutrina espírita através da internet, com sites e tudo mais, com postagens, mas aqui não. Aqui, se a orientação sugere que a Casa Espírita, além da sua atividade presencial, tenha também a sua dimensão virtual. E certamente todos nós temos experimentado isso nas nossas casas espíritas, aquelas que têm tido a possibilidade de fazer atividade virtual, quanto o nosso alcance aumentou. O quanto pessoas que não tinham a capacidade de estar lá presencialmente, agora têm a possibilidade, aqueles que estavam fora da casa por alguma razão, têm a possibilidade de voltar às atividades da casa, estão em um bairro distante, ou estão em outros estados e países, a possibilidade de retornar. Então, a dimensão virtual do Centro Espírita veio para isso. O que é isso, então, a dimensão virtual? É o que nós estamos fazendo aqui, é o uso da tecnologia para proporcionar o acesso remoto às atividades da Casa Espírita. E, segundo a orientação ao Centro Espírita, que atividades podem ser feitas remotamente com a utilização da tecnologia e das ferramentas de comunicação? As atividades de estudo, evidentemente, incluindo infância e juventude, que podem também se beneficiar disso, atividades de irradiação, de atendimento fraterno, atividades de capacitação, atividades administrativas, reuniões de departamentos, reuniões de diretoria, por exemplo, né, são facilitadas por essa ferramenta, e atividades de integração, às vezes atividades em que muitas vezes promovíamos encontros fraternos em nossas casas. Esses encontros podem ser, apesar de não ter o mesmo gostinho, infelizmente, mas podem ser promovidos também de modo virtual. E o que é mais interessante, e o final, o que me chamou a atenção, particularmente no final desse capítulo, e que vale não só para a nossa atividade virtual na Casa Espírita, mas para a nossa atividade virtual em qualquer outra situação, profissional ou o que seja, é que, no final do capítulo, nós temos umas regras muito interessantes de etiqueta virtual, né? De cuidados, como nós devemos, os cuidados que nós devemos ter quando nós estamos numa reunião virtual, o ambiente, enfim, como a gente se apresenta, uma série de coisas interessantes. Então, para encerrar essa minha participação aqui, que já vai um tanto longa, o que há de novo, né? Resumimos aqui de uma forma bastante geral isso que nós falamos aqui. Então, na Orientação ao Centro Espírita de 2020, temos a organização por áreas com atividades correspondentes, o que não havia até então. O capítulo que falava do ESD, ou seja, do estudo da doutrina espírita, se torna a área dos estudos espíritas. As palestras públicas estão identificadas mais nitidamente com a comunicação social espírita, como nós temos oportunidade de ver. Surge a área de família, que não havia antes, e esses dois novos capítulos, né, que são destacados, que destacam o livro espírita, em especial as atividades virtuais. Até porque nós temos a nítida impressão, acredito que todos os companheiros imaginem isso também, que é provável que as nossas casas espíritas não tivessem atividade virtual anteriormente, ou tivessem uma atividade muito limitada, né? Dando um exemplo da minha casa espírita, o que nós fazíamos, e aí se a nossa amiga Ellen, que está aqui presente também, que é da nossa área de comunicação lá da nossa casa, quiser me corrigir, fica absolutamente à vontade, Ellen. O que nós fazíamos em termos virtuais era divulgar o nosso boletim virtualmente através de e-mail. Basicamente isso. Divulgar avisos através de WhatsApp e tudo mais, isso realmente fazíamos. Mas estudos e tudo mais, isso até então não acontecia, né? Essas oportunidades se abriram e certamente são um caminho, amigos, sem retorno. Mesmo depois que isso tudo, se Deus quiser, melhorar, que nós pudermos nos abraçar e nos encontrar
presencialmente nas nossas casas, sem máscaras e da forma como nós fazíamos antes, certamente a nossa dimensão virtual veio para ficar. Abriu-se mais uma frente de trabalho, né, onde da qual nós não vamos sair mais. Valéria levantou sua mãozinha. Por favor, Valéria. É bom, já que a gente vai passar, eu já ia comentar, porque, assim, contribuindo com essa sua fala, né, lembrar que isso tudo é um trabalho integrado entre as áreas, porque a área de comunicação social espírita, né, que está se propondo agora transferir as atividades de palestra, que comumente eram responsabilidades da área doutrinária, de quem trabalhava com estudo, né, você tem que ter uma integração entre a área doutrinária e a área de comunicação. Você tem que ter uma integração entre a área de estudos com a área mediúnica, porque você não faz mediunidade sem estudo e sem conhecimento da doutrina espírita, né? Então, a integração entre as áreas ela é fundamental, elas não podem ser estanques, divididas, separadas, sem comunicação entre si, apesar de toda essa modificação e acréscimo, né? Uhum. Isso é bem interessante. Essa integração entre as áreas é ressaltada também na obra, me faltou acrescentar aqui, mas a intervenção de Valéria foi muito, muito oportuna, realmente. A integração entre as áreas é estimulada e considerada fundamental, e é interessante que como é que, em relação à comunicação, a área da comunicação social espírita, ela é vista como essa grande área que vai fazer essa transversalidade, que vai, através da sua atuação, fazer essa grande ligação entre todas as áreas da casa espírita, departamentos, ou setores, ou áreas, ou o que seja, para que o trabalho possa acontecer de uma forma conjunta, né? Com os mesmos objetivos, com as mesmas intenções. Meus amigos, meus slides acabam por aqui, minha participação dessa falação toda também. Agora, nós abrimos aí para os companheiros que quiserem fazer qualquer consideração, quiserem comentar, enfim, estamos aqui abertos para a gente poder conversar. Não acabou não, vai continuar, né, bonito? Fala, Estou aqui. Mauro. Que todo mundo agora vai discutir. Cadê o Mauro? Tá Eu estou aqui. Pessoal, como nós tínhamos brifado no início, né, é de suma importância a leitura mais aprofundada e a miúde dessa obra, e também das nossas considerações em relação a ela. Essa obra não pode ser modificada, até porque ela já está em atividade, ou seja, agora nós estamos fazendo a sua divulgação. Mas, como nós vimos aí, já estamos na 3ª edição. Então, o processo de melhoria ele é contínuo. E é importante que nós, após a leitura, as reflexões a respeito dessa obra, façamos, então, a nossa comunicação a respeito dela, para que, na próxima revisão, essas considerações possam chegar a essa equipe, a esse grupo, que vai novamente mergulhar sobre esse documento e trazer aí as observações das suas casas. E nós estamos buscando concentrar esse retorno, esse feedback, no seu. Então, que as casas, após as suas reflexões, as suas análises desse documento, encaminhem para o 17º seu, nós que somos do 17º, as suas considerações, para que a gente possa compilar isso num documento comum e, assim, conduzir ao CERJ para que a gente dê, então, essa normatização a essa obra de tão relevância. Tá bem? Então, era isso que eu queria contribuir aí para que a gente não esquecesse do nosso papel, da nossa participação direta na melhoria continuada dessa obra. Obrigado aí. Parabéns, Maurão. Fala, Marco. Oi. Só lembrar que no ambiente também virtual temos aí a Eva, que é do primeiro seu, e tem o Mário, que ele ainda não se identificou, que é pediu para se identificar, eu acho que ele não viu. É só para informar que temos mais 2 pessoas aí no ambiente. Né? Eu sei, eu mandei um recadinho aí para a Eva, né? E para o Mário também. Vou deixar o Marquinho falar, depois eu vou pedir para eles se apresentarem. Fala, Marcos, do 23º. Tudo bem? Não, complementando aí o que o Mauro colocou, né, que é importante também a gente ressaltar que esse documento ele é uma orientação para o Brasil todo. Então, nas nossas realidades,
né, aqui no Rio de Janeiro e no 17º, no 23º, quase não assim, não tem assim muita necessidade desse documento, porque quase todas já tem uma estrutura. Eu lembro até quando eu fui fazer, lembrei de fazer esse comentário, que na penúltima live lá do Caminho da Luz, que foi com o João Aparecido, lá do Quinto Seu, teve alguém que participou no chat, que era aqui do 23º, mas estava lá na casa da filha, no interior de Pernambuco. E o que acontece? O João Aparecido acabou que ele conhecia uma casa lá no interior de Pernambuco, em que ele estava, não sei se a trabalho ou na casa de familiares também lá nessa época, e tinha uma casa que ele chegou a se emocionar, porque a casa tinha tão dificuldade com questão de livro, outras coisas mais, que elas se orientavam no estudo deles com as páginas que o Leon Denis imprimia e mandava pelo correio. Que o Leon Denis, por um bom período, fez isso, né? Eles imprimiam muito material e mandavam para tudo que era lugar, né? Aquela casa conduzia o estudo dela, quer dizer, eles estavam esperando chegar para poder desenvolver o estudo. Então, você vê a carência que tem aí pelo interior, né? Bem no interior. Então, essa orientação, em linhas gerais, ela dá um auxílio muito grande a esses locais que quase não têm recurso nenhum, né? Então, é só para a gente lembrar que ele atende todo o Brasil, não atende especificamente uma área, né? Só comentando aqui também, o seguinte, né? A gente vai ver que em determinadas capítulos, quem tiver contato com a obra vai ver que em determinados capítulos eles são bons, mas eles são assim bastante gerais, né? Ele não especifica muito. Por quê? Porque, na verdade, a FEB tem outras obras de orientação para cada atividade daquelas. Aquela orientação, o Centro Espírita engloba as atividades todas que os companheiros realizam, se imaginam que possam ser realizadas pelas casas espíritas. Mas, por exemplo, existe lá a orientação, a implantação, ao Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, é um outro livro. Orientação à área de comunicação social espírita, é um outro livro. Então, quem tiver algum tipo de dificuldade, né, e achar que a orientação ao Centro Espírita não satisfaz, digamos assim, não responde a tudo, se eventualmente uma casa espírita, como o Marcos falou, menor, ou quer implantar algum serviço e não consegue ali todas as orientações, existem essas outras obras que o próprio Orientação ao Centro Espírita atual cita e mostra para que as pessoas possam procurar também e seguir adiante. Eu vou pedir para a nossa companheira do Primeiro Seu se apresentar aí. Pode se apresentar, Eva. Abre o microfone. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Nós somos do Grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos. Essas orientações, né, voltadas ao Centro Espírita, eu me lembro com muito carinho do Josias Teixeira Pireda, que foi um dos fundadores da casa e que se primava muito pela relação entre o órgão federativo, né, que na época nem era a CERJ, e ele trazia para nós essas orientações ainda mimeografadas para a gente poder trabalhar na Casa Espírita. Então, é com muito prazer que eu estou participando do grupo de divulgação dessa terceira edição, e estou aqui para aprender com vocês. Obrigada, que bom, né? Vou pedir para o Mário também fazer a gentileza de se apresentar, a sua casa espírita. Boa tarde. Boa tarde. Mário Benoni, eu sou do Nosso Lar, da Ilha do Governador. E quem está aqui comigo também é a dona Aparecida Helena, também do Nosso Lar. Beleza. Fala. Sim, aqui é a Aparecida Helena, do Nosso Lar. Como é que você vai? Tá boa? Tô bem, minha filha. Um beijão. Outro! Tá certo. Estamos aí, né? Eu vi aí
comunicação com o Mauro. A gente é tranquilo barrando que nós estamos cumprindo tudo. Graças a Marli, né, trabalhadora cansada, nos traz sempre as que vocês colocam lá, que a gente tenta, dentro do nosso lar, fazer o possível para continuarmos essa luta, né, que é uma luta. A Casa Espírita é uma luta muito grande. É isso aí. Poucos trabalhadores, é difícil, mas nós estamos lá, tá? Trabalhando, e agradeço muito a vocês por nos trazer essa orientação. Muito bem. Gente, mais alguém quer ter algum comentário, alguma consideração? Eu só queria fazer um comentáriozinho novamente, é que assim, nós que estamos presentes aqui, né, alguns de nós, eu sei que fazemos parte das diretorias das nossas casas espíritas, outros não, né? Mas assim, é interessante que mesmo que nós não sejamos da diretoria, estamos aqui, somos conselheiros das casas, ou trabalhadores, é importante que a gente, como o meu xará Maurão falou, a gente possa ser esse multiplicador dessa obra nas nossas casas espíritas. A gente possa vender esse peixe lá para que os trabalhadores, os departamentos possam ter contato, justamente para que a gente possa comparar. O que essa obra propõe? O que nós estamos fazendo? Como nós falamos no começo, né? É preciso modificar agora, pô, a minha casa espírita não funciona assim, não. Eu tenho, então, que modificar toda a estrutura dela? Claro que não. Mas pode ter que haja alguma coisa ali que você considere interessante, que poderia ser realizado, expandir a atividade da casa. E por que não? Ou até, você pode dizer, puxa, essa dica aqui, já vou te dar a palavra, Marcão, essa dica aí que está dando, eu acho que não deveria ser muito assim, não concordo com isso. E como, novamente, reportando ao meu amigo Mauro, que a gente possa dar esse retorno, né? Para que a orientação Centro Espírita seja cada vez mais aperfeiçoada de acordo com realmente aquilo que nós fazemos, como o movimento espírita sabendo que ele é um grande mix que tem que abarcar, aí novamente voltando ao Marcos, o Brasil inteiro. Então, nas casas, nas suas mais variadas configurações, podem tirar dali uma coisinha ou outra de acordo com as suas realidades, né? Vai lá, Marcão, manda brasa. Seu microfone, amigo. Eu não tenho usado muito o Zoom, aí às vezes eu fico na dúvida. Esquece. Isso. Mas esse comentário do Mauro é de grande importância, e também a gente lembra aqui que muitas coisas que causam, assim, vamos dizer assim, um aperfeiçoamento na casa espírita são reuniões de avaliação. Então, reuniões de avaliação de todos os grupos, da reunião mediúnica, assim, reunir o grupo mesmo um dia, assim, se puder ser um dia separado, excelente, se não, para um dia de reunião mediúnica e faz uma avaliação, questione tudo, né? Tudo, de forma franca, aberta, com tudo que você já estudou até agora, aprendeu, junto com o manual de orientação, aí você faz uma reavaliação. E com isso, que eu costumo dizer que às vezes os centros espíritas esquecem que nós somos... A casa espírita, antes dela ser fundada materialmente, ela é fundada espiritualmente. Então, a espiritualidade está sempre presente. E qual é o momento que ela encontra mais possibilidades para poder interferir de forma intuitiva? São nas reuniões de avaliação. Naquele momento de explosão de ideias, naquele momento de reavaliar as atividades, a intuição vem e, às vezes, dá um direcionamento para casa que nós não temos ideia do que aquilo ia causar. Então, a gente ter noção de que a gente tem que dar oportunidade para a espiritualidade se colocar. Isso em termos de avaliação. Eu também costumo dizer que, em termos pessoais, cada um pode fazer isso, seja em qualquer estudo que estiver, em qualquer palestra que estiver, fique sempre com um papel perto de você e uma caneta ou um lápis. E preste atenção no que está acontecendo. Se vier alguma ideia na sua mente que você não sei, veio aquela ideia,
resiste alguma coisa para te lembrar, e com certeza você vai utilizar aquilo mais na frente e vai ajudar muito a instituição. Porque a espiritualidade busca quem está em sintonia. Eles não percuram A, B, C, D, não, eles veem quem está aberto a ouvir as orientações dele. Então, isso serve tanto para individual quanto coletivo com avaliação. Obrigado. É também uma coisa interessante quando o Mauro falou, né, lembrando da dimensão do Brasil e da dimensão das casas espíritas. Às vezes você tem uma casa espírita grande, com várias áreas de trabalho, vários departamentos, né? Então ela tem que ter uma organização administrativa que atenda às suas necessidades, às suas questões. E esse documento ele auxilia nesse sentido. E temos casas pequenas, que são pequenos grupos, pequenos núcleos, que já têm uma conformação administrativa mais simples, modesta, que não tem tanta complexidade assim. Então, assim, a palavra do Maurinho foi muito interessante, porque a gente não tem que se descabelar, que ninguém tem que ficar todo mundo igual o documento, né? Por exemplo, a casa onde eu estou, a nossa casa é de porte médio, a gente tem uma área doutrinária que seria o de estudos do espiritismo. E ali a gente coloca desde a reunião pública, que são as palestras, até a reunião, tudo que é conhecimento doutrinário é ali. E a infância, a juventude e família é um grupo só, a gente não separa a família da infância e da juventude. A gente bota infância e juventude e família num bloco. Claro que a família tem, o grupo da família tem a sua coordenação, o grupo da infância tem a sua coordenação e o grupo da juventude tem a sua coordenação. Mas todas essas atividades elas estão juntas dentro de uma área só, integrada e no mesmo dia de trabalho, para a gente promover a articulação entre todas elas, né? A pandemia puxou o tapete da gente, porque no caso da nossa casa, Luz e Caridade, a gente só conseguiu manter o grupo da família, a gente não conseguiu manter nem a infância e nem a mocidade, a gente está tentando recuperar isso, né? Mas tudo está dentro do mesmo conjunto, porque a gente entende que um apoia o outro, um fortalece o outro, um auxilia o outro. E aí a gente procura não deixar cair tudo. Fala, Maurinho. Não, só reforçando, né, o que o Marcos falou também, que você disse, essa é uma obra em que eu me lembro, até enfim, tenho participado de reuniões a respeito disso, né, da divulgação da obra, do trabalho da divulgação, da orientação ao Centro Espírita. E é interessante como é que as pessoas mesmo do SERJ, que trabalharam na elaboração dela, comentam o grau de resistência que essa obra já encontrou e muitas vezes encontra nas casas espíritas pela ideia errônea de que aquilo ali é uma camisa de força para as casas, aquilo ali, de alguma forma, quer interferir no funcionamento e na organização das casas, né? É importante, mais uma vez, enfatizar que não é isso, né? Valéria acabou de dar exemplo do Luz e Caridade, uma casa operosa, ela como a dela, em que é organizada de forma diferente, mas se for ver ali, as atividades estão sendo realizadas, está atendendo aqueles objetivos ali, vai mexer em quê? Nada. Cada um se organiza como quer. Então, orientação, sugestão, esse é o objetivo da obra, né? Vamos olhar e vamos ver o que a gente pode extrair de bom dali. Assim, um avanço que gente, eu queria que vocês falassem também, é essa questão do virtual, né? Das dimensões virtuais. Achei que isso foi um avanço para o documento muito grande, porque a gente lá no início do ano, quem lembra, né? No início do ano passado, a gente estava perdido igual cego no tiroteio, utilizando um vocabulário popular, né? Um dito popular. Está perdido igual cego no tiroteio. E a federativa ela teve esse trabalho, né? Vanguardista, também junto com outras federativas e a própria FEB, da gente ter essa preocupação da migração das atividades para o mundo virtual, né? Para aquelas que já dominavam o espaço, para aquelas que ainda não dominavam. E foi um trabalho também houve um empenho muito grande da área de comunicação social espírita da federativa e dos próprios conselhos que são, vamos dizer assim, os braços de ação da federativa, né? Dentro da sua região, junto com as suas casas. E, assim, nós temos ainda na atualidade algumas casas que há pouco tempo procuraram a gente como é que fazia para entrar no virtual, porque a casa passou o ano todo ainda
fechada e o pessoal só conversando pelo WhatsApp, ainda não tinha se aventurado pelo virtual, né? Então, assim, em novembro, dezembro, tinha gente me procurando, querendo entrar, como é que fazia isso, como é que fazia aquilo, e aí a gente compartilhava o que sabia, orientava, fala com Janaína, fala com o Jorginho, que é da área de comunicação social do seu, que eles têm mais expertise aqui, e eles orientando e orientando outras pessoas também que podem colaborar nesse caminho, né? Quem deseja falar, gente? Oi, Valéria. Sim. Então, diante de toda essa exposição, né, que o companheiro Mauro e vocês falaram em tantas coisas, a partir de agora, tomando consciência e ciência desse documento, né, como devemos fazer, né? Nós, como dirigentes, devemos levar essas informações, reunir virtualmente, né, porque não estamos, né, presencial ainda. Então, nós vamos discutir, nós vamos falar sobre este trabalho, nós teremos que dar retorno aos seus, porque o Mauro até falou, né, que a gente tem que dar retorno para a federativa, né, mediante aos seus, né? Mas isso é um trabalho que os trabalhadores, os dirigentes das casas espíritas, mais os trabalhadores, vão fazer para dar esse retorno? Como nós vamos fazer isso? Janaína quer falar. Alguém tem que responder a Marli. Janaína, tu vai responder a Marli ou o Maurinho fala para responder? Posso responder. Oi, Jana. Fala, Jana, então. Duas coisas. Uma, sobre o que a Marli falou, e os Mauros podem complementar, né? Que eu entendi, Marli, é que as casas devem tomar contato com esse documento, fazer uma leitura, uma reflexão. Caso haja alguma sugestão, alguma coisa que pense ao contrário, seria interessante reportar essas informações ao Conselho e, posteriormente, nós juntarmos todas essas informações e remeter à federativa para que, numa próxima atualização, pudesse tomar contato com essas informações e possibilidades até de fazer uma alteração, né? Sempre foi assim para esses documentos, né? Não quer dizer que todo mundo tem que dar um retorno, só se achar necessário, né? Eu fiz uma leitura ali de alguns aspectos que eu já anotei e vou estar levando aí ao conselho para depois remeter à federativa, entendeu? E a outra coisa, que é diferente disso, é que eu achei que o material está muito bem organizado, né? Parabenizar os grupos que se empenharam a construção desse material, dando continuidade aos anteriores, melhorando. Achei que está muito bem organizado. Parabéns, lá. Mauro quer falar alguma coisa? Não, é isso que a Janaína falou mesmo. Na verdade, não é uma obrigatoriedade das casas responderem aos seus, mas que seja feito pelos seus, né, para que a gente possa, não só o seu, tomar conhecimento da visão ou dificuldade, né, que aquela casa espírita está tendo em relação à obra, como uma maneira mais organizada de nós fazermos chegar de forma oficial ao CERJ aqueles apontamentos que forem necessários em relação a essa obra. É só isso, mas a Jana já trouxe aí a visão. Porque, assim, esse trabalho, gente, a gente recebeu o CERJ, ele, através dos Reunir. O que é o Reunir? O Reunir é um espaço que reúne os conselhos espíritas, que são os seus, de uma determinada área. Nós pertencemos ao Reunir 7, da 7ª região. Então, cada conselho do Reunir tem 2 representantes. Os nossos representantes aqui são os 2 Mauros, que é o Mauro Araújo e o Mauro Medeiros. Eles nos representam nesse grupo da região, do Reunir 7, né? Então, a gente fazendo essa, vamos dizer assim, ouvindo as casas e a opinião, eles vão levar o que as casas do 17º consideram sobre o documento, né? É um avanço, está legal, está bem feito, olha, temos considerações para fazer, o documento é um avanço, mas tem tais e tais considerações.
Então, assim, por isso que eles estão falando sobre essa questão do retorno das casas, né? Da leitura, do tomar o contato e ter o retorno, que é importante que a federativa, primeiro, que isso chegue ao conhecimento de todos os dirigentes das casas espíritas e seus trabalhadores, né? Segundo, além de chegar ao conhecimento, ter o retorno desse documento, né? É um progresso, é um avanço, valeu a pena, ficou na mesma, porque aí entra o que o nosso amigo Marco, do 23º, nos falou, a questão da avaliação, da gente dar um retorno. E o retorno é essa questão da avaliação, né? Nós temos aí, tinha a mão da Janaína levantada e do Genlá da Giane. Giane, você pode falar. Bom, em questão da avaliação, é uma sugestão, né? Eu acho que, de repente, seria interessante pegar cada tópico de cada área e a gente tentar falar com cada coordenação de trabalho para avaliar só aquele trecho, porque, às vezes, para avaliar o documento todo, né, de repente, as pessoas não vão ter essa disponibilidade. Um exemplo, eu pego a área da evangelização e faço um documento separado e mando para aqueles trabalhadores de área. Tá bom, tá de acordo? Vocês acham que deveria ter mais alguma coisa para acrescentar? Ou você acha que está demais? Ou você acha que não cabe para a nossa casa? Para depois nós podermos trazer aqui para o 17º seu. E uma pergunta, existe um prazo estipulado para isso, para que a gente traga essa avaliação? Mauro e Mauro, vocês que estão lá na comissão. Vamos lá. Um prazo aqui para que, se eventualmente alguma das casas aqui do 17º, né, trazer alguma coisa para nós, não, mas o CERJ, né, nesse grupo de trabalho de divulgação da orientação Centro Espírita, planeja, botou como meta, encerrar o trabalho de divulgação da obra junto às casas até o mês de junho, mês 6. Então, seria interessante que, se for o caso, né, de a gente poder analisar a obra, acho que a sugestão de Jane é boa, né? A gente pegar as partes da obra e pedir com que cada departamento de trabalho faça aquela análise. É mais prático, é mais direto. Se eventualmente houver algum retorno, seria interessante que fosse encaminhado para nós aqui, que somos do 17º seu, antes desse prazo final de junho, para que a gente pudesse encaminhar e depois fazer uma avaliação, que é o objetivo de junho, em junho, se avaliar junto ao CERJ como foi o trabalho de divulgação junto às casas, entendeu? Pode dar um retorno, então, até maio. Acho que a reunião do conselho em maio seria um prazo legal para o pessoal dar um retorno, se achou que foi legal, vanguarda, enfim. Né? Uma opinião qualquer, consideração a isso. Pode ser? Sim. Acho até que a nossa reunião de maio não precisa ser sobre isso, mas pode ser... Não, o retorno é o pessoal mandar... Isso, beleza, isso aí. Por escrito, por e-mail, pelo Zap lá, que a gente tem o Zap do 17º, né? E temos os representantes das casas, e no caso do Genlá, a gente tem a Marli, que é a ponte de contato, que é a ligação, para trazer esse retorno, né? E as outras casas também, através de seus representantes, trazer o seu retorno para a gente, até maio, que é para poder os meninos se organizarem, o Mauro e o Mauro, para dar o retorno para o grupo da região, que vai fazer uma avaliação, e essa avaliação vai para a federativa, né? Então, a gente tem um prazo para poder fazer as informações caminharem para lá e caminharem de volta. Ok, meninos? Alguma consideração a mais aí, do Mauro e do Mauro? No momento, não. Pessoal que está na reunião participando, alguém quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa e tal? A nossa companheira Eva pediu para compartilhar aí esse PowerPoint. Maurinha, ela me passou aqui o e-mail dela. Ah, tá. Inclusive, eu queria parabenizar o Mauro, tá? Pela explanação, achei que foi muito bom. E o Francisco do 35 pediu a palavra, por favor. Pode falar. Eu quero somente agradecer imensamente essa oportunidade, né, que o grupo aí está nos dando, até porque esse pontapé inicial é fantástico, porque já
dá, de uma certa forma, algumas diretrizes até de como a gente pode conduzir as reuniões em relação ao 35 e também aqui no 5º, entendeu? Isso foi muito legal. Muito, muito grato mesmo de coração, e acredito que, inclusive, como o Darcy fala, né? O importante é haver exatamente essa interatividade, né? Para que possamos chegar e fazer o movimento cada vez mais e adiante aí. Grato de coração. Um abraço fraterno a todos aí. Obrigado, Francisco. Um abraço para você também, né? Gente, algum comentário? Janaína? Lembrando que esse material depois vai para o YouTube, né? Quem não assistiu, quem que depois quiser passar para os demais trabalhadores da casa, para tomar contato, né? Nós iremos colocar no nosso grupo do WhatsApp esse material aí, essa apresentação, e quem mais desejar, dos outros conselhos aí também, tá bom? Então, já finalizando aqui nossa reunião de hoje, né? Vamos agradecer a presença de todos vocês por estarem aqui conosco nessa reflexão, que a gente possa fazer mesmo uma avaliação desse trabalho. Já falamos do nosso próximo encontro, né? Esperamos contar com a participação de vocês para as metodologias ativas, porque o virtual também não pode ser monótono, senão ninguém vai aguentar. E é um desafio aprender coisas novas. Isso aí é trabalho para os neurônios, para o Tico e o Teco, entendeu? Eles têm que se exercitar bastante. Nós vamos finalizando. Vou pedir a nossa companheira Érica para ela fazer a nossa prece de encerramento. Cadê nossa amiga Érica? Valéria? Oi, fala, Marli. Eu quero agradecer, tá? A todos que participaram, que deram esse apoio, e ao momento que nós estamos aqui avaliando um trabalho tão sério, né? E isso denota o grau de responsabilidade e de amor pela doutrina que todos nós temos, né? Então, deixamos muitas coisas para fazer e estamos aqui reunidos. E, em especial, agradecer ao meu pessoal, tá? Estou muito feliz porque eles puderam ouvir sobre a paramentação, a organização desse documento, que sempre ajuda a nortear a manutenção, né, o bom andamento da nossa casa espírita. Só isso. Boa tarde a todos, né? Antes da prece, também gostaria de fortalecer aí a parabenização da Jana ao trabalho do Mauro, que ajudou muito trazendo essa síntese para nós, né? Então, muito bem organizado e deu uma visão muito ampla e direta. Acho que a gente conseguiu compreender bem qual é a proposta aí do documento, e que vai facilitar muito a nossa análise daqui para frente, né? Querido Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, que nesta existência nos deu essa oportunidade tão maravilhosa de abraçarmos a doutrina espírita, de podermos estarmos trabalhando em nossas casas, envolvidos com o trabalho de divulgação, com o trabalho de acolhimento dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, e com a oportunidade maravilhosa de também aprendermos sempre com essa doutrina que tem sido o nosso farol. Obrigada, Senhor, pela tarde de hoje, de troca, de aprendizado, de colhermos um pouco mais para levarmos aos nossos centros. Sempre, Senhor, tão importante esses momentos de integração que só ajudam no nosso fortalecimento e na união dessa nossa grande família espírita que sempre se reúne quando se faz necessário. Que o Senhor possa, através dos bons espíritos, iluminar a mente dos dirigentes de todas as casas, envolver a cada um para que sempre esteja acesa a chama da dedicação, da responsabilidade junto ao trabalho assumido, e cada vez mais que consigamos cumprir os nossos papéis que o Senhor nos concedeu tão carinhosamente nessa existência. Obrigada, Senhor.